A letra A traz uma reação onde metano com oxigênio reagem entre si para formar gás carbônico e água. Foram realizados 3 experimentos distintos. No primeiro deles, não houve excesso nem de metano nem de oxigênio. Metano e oxigênio são os reagentes. Isso sinaliza que nenhum dos dois fora colocado em excesso. Em outras palavras, nenhum dos dois gases sobrou na bancada do laboratório. Sendo assim, nós vamos diretamente lançar mão desta equação. A massa inicial das substâncias deve ser igual à massa final. A massa inicial, 8 de metano com 32 de oxigênio, originou 22 de gás carbônico e uma massa de água. 8 com mais 32, 40. 22 mais A. Isolando A, passo 22 para o primeiro membro na forma do seu oposto, menos 22. A igual a 18 gramas. 18 gramas. Já no segundo experimento, também não houve excesso nem de metano e oxigênio. Da mesma maneira, o laboratorista tomou cuidado para escolher massas de metano e oxigênio que reagissem numa proporção definida, a fim de que não sobrasse nem de um nem de outro. Acontece que a diferença do segundo para o primeiro experimento, que não fora nos informado a massa de um dos reagentes. Mas podemos proceder da seguinte maneira: multiplicando 4 por 32, e igualando este resultado pelo produto de 8 por B. 8 dividido por ele mesmo, 1. 32 por 8, 8 vezes 4, 32. 4 vezes 4, 16. Portanto, B igual a 16 gramas. Coloquei aqui, então, 16 gramas. As massas de gás carbônico e água produzidas no segundo experimento podem ser calculadas da seguinte maneira. Podemos multiplicar 16 vezes 22 e igualar o resultado pelo produto de 32 vezes C, a fim de descobrir a massa de gás carbônico. 16 por ele mesmo, 1. 32 pelos mesmos 16, 2. 2 por 2 é 1, 22 por 2, 11. Portanto, C igual a 11 gramas. Mas também, de outra maneira, poderíamos ter feito o seguinte. Acompanhe. 16. 4 vezes 22, vou escrever aqui. 4 vezes 22 é igual a 8 vezes C. Chegaremos ao mesmo resultado. 4 por ele mesmo, 1. 8 por 4, 2. 2 por 2, 1. 22 por 2, 11. C igual a 11 gramas. Essas duas maneiras distintas que chegamos ao mesmo resultado é conhecida pelo seguinte, que o produto dos extremos iguala-se ao produto dos meios. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, os mesmos 11 nesse caso. Então, C igual a 11. Agora, vamos aplicar Lavoisier, massa final, para descobrir a massa de água, igual a massa inicial. Massa final, 11 mais D. Massa inicial, 4 mais 16. 11 mais D igual a 20, isolo D. 20, passo 11 para o outro lado como menos 11. D igual a 9 gramas.
D igual a 9. Já no terceiro experimento, acontece o seguinte. Não podemos afirmar que não sobrou nada de metano ou de oxigênio. Lembrando que se sobrou, sobrou só de um deles. Por quê? Porque o outro reagiu completamente. Quando existem duas substâncias participantes, uma delas é consumida totalmente, portanto, não sobra nada, o excesso é zero. E a outra sobra. E isso se elas não forem sido colocadas respeitando as proporções previamente definidas. Então, H e I podem ser zero, ou um deles zero e o outro um valor diferente de zero. Como descobrir? Atente para o seguinte fato. B nós já descobrimos vale 16. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar 16 vezes 16 e igualar a 4 vezes 48. Lembrando que o experimento 2 foi realizado segundo as proporções já previamente estabelecidas, não sobrou nada. Então, este 16 aqui, do segundo experimento, que multiplica esse 16, e este 4 do segundo experimento, que multiplica o 48 do terceiro, reagem de modo estequiométrico. Não houve excesso nem de um nem de outro. Agora, vamos multiplicar esses dois fatores, 16 vezes 16. 16 vezes 16, 256, igual 4 vezes 48, 192. Ora, isto não é uma igualdade? Este número é diferente desse. Qual número é maior? Neste caso, do primeiro membro. Este número é maior. Isso significa que o número que multiplicou 16, no caso, este outro 16, contudo, do terceiro experimento, que corresponde à massa de metano, a massa de metano foi colocada em excesso. O metano foi colocado em excesso. Então, qual seria a massa de metano necessária a fim de que ele não tivesse sobrado? Transcrevi os dados do segundo experimento de metano e oxigênio para cá, 4,16, o 48 de oxigênio do terceiro. Vamos descobrir quanto deveria ter sido a massa de metano para que ele não restasse. Bom, então, se o metano restou, não existe excesso de oxigênio. 4 vezes 48 é igual a 16 vezes x. 16 por ele mesmo, 1. 48 por 16, 3. 3 vezes 4, 12. Ah, então quer dizer que a massa de metano no terceiro experimento deveria ser de apenas 12 gramas e não de 16. Então, quanto que é o resto de metano? Quanto restou de metano? A sobra de metano, o que foi colocado, menos o que reagiu. O que reagiu foi quanto? 12. Então, 16 menos 12 é igual a 4 gramas. A fim de descobrir a massa de gás carbônico formada, não podemos, em hipótese alguma, incluir nos cálculos os 16 gramas de metano. Se escolhermos o metano para calcular de gás carbônico, temos que trabalhar com os 12 gramas. Mas para não cometer nenhum equívoco, vou descobrir a massa de gás carbônico a partir da massa de oxigênio. Então, 48 vezes 11 tem que ser igual a 16 vezes F. 16 por ele mesmo, 1. 48 por 16, 3, porque 3 vezes 16, 48. 3. 3 vezes 11, 33. Então, a massa de gás carbônico formada equivale a 33 gramas. Como descobrir a massa de água? A massa de água pode ser descoberta da seguinte forma.
Massa inicial é igual a massa final. Massa inicial, 16 mais 48 é igual a 33 mais G mais 4. 16 mais 48, 64. 33 com 4, 37. 64 menos 37, 27 gramas. 27 gramas. Acompanhe. O que 33 é de 11? É o triplo. O que 27 é de 9? É o triplo. O que 48 é de 16? É o triplo. O que 16 não. O que 12 são de 4? É o triplo.